Forster entende que para haver aprendizagem e para haver mediação, né, de alguma coisa, tem que ter 3 fatores presentes numa interação social entre 2 pessoas. Então, o primeiro deles é de que deve existir uma intencionalidade e uma reciprocidade. O que é isso, né? A pessoa que está na posição de mediador, ela tem uma intenção explícita, né? Ela tem um objetivo de transmitir algo para o aprendiz. Isso está claro para ele e está para o aprendiz também. Existe um propósito naquela interação. E ele faz coisas para transmitir o que ele sabe para o aprendiz. E a reciprocidade é que o aprendiz vai responder àqueles estímulos que o mediador coloca para ele e o mediador vai ter que perceber isso e se ajustar. Então existe uma relação de troca, que, por exemplo, ela estaria ausente numa situação em que, por exemplo, o professor está numa sala de aula falando o mesmo discurso para, não sei, 40 alunos, e ele não modifica o comportamento dele em função das respostas que a turma dá para ele, né? Se ele já formatou uma mensagem, ele dá a mesma mensagem, ele não se modifica, não pega feedback, aí você não pode falar que tem intencionalidade e reciprocidade. Então essa relação de troca, né, de perceber o outro, se ajustar para promover a aprendizagem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que ele fala é de que deve haver significado no que você está ensinando. Então aquilo... Por que você está aprendendo aquilo? Qual o propósito de aprender aquilo? E esse é o fator motivacional da aprendizagem. É você, antes de ensinar qualquer coisa, você persuadir a pessoa da importância do que ela está aprendendo. Então, é diferente se eu te falar a diferença nisso, né? Por exemplo, eu falar para você ler um livro, ou você ler livros em geral, né? Digamos assim, eu quero que você leia livros. Fala assim, ó, leia livros que vai ser importante para você. Ou leia livros que você vai ter que passar numa prova. Isso não são propostas muito motivadoras. Não tem a motivação tem que ser intrínseca. Então, agora, quando eu falo para você que, por exemplo, quando você lê obras literárias, você consegue vivenciar a vida de uma pessoa que viveu em outra época, né? Uma época que você, por exemplo, você brasileira, nasceu em Brasília, né? Por mais que sua vida seja rica, ela é limitada por uma série de circunstâncias. E quando você lê uma obra literária, você pode viver a vida de uma pessoa 2 séculos atrás, uma família na França ou na Polônia, e circunstâncias muito especiais. E a literatura é uma vivência imaginativa. O pessoal que já estudou o cérebro de pessoas que leem romance, vê que você experimenta aquilo como se fosse uma vivência sua. Sim. Né? A diferença é muito tênue. Então você enriquece a sua experiência de vida lendo uma obra literária. Ao mesmo tempo você consegue montar uma galeria de personagens que te dão um parâmetro de quais são as possibilidades da vida humana. E tudo isso com palavras, né? Então você enriquece o seu vocabulário e sua capacidade expressiva. Então eu te dei 3 motivos para você ler obras literárias aqui. Poderia falar mais, mas estou sendo sucinto, né? Mas isso é muito mais motivador para uma pessoa, assim, eu estou te dando um significado para você ler obras literárias que é mais motivador do que, por exemplo, você tem que fazer isso para passar numa prova. Então, mediação de significado tem a ver com esse tipo de coisa, né? Dar um significado, um propósito que fique claro para a pessoa que ela vai se enriquecer com aquilo. O terceiro fator é justamente o que ele chama de transcendência. E esse é um dos mais incríveis, porque aprendizado se dá num contexto fechado, né? Geralmente é uma sala de aula, mas a pessoa ali não está em confronto com a vida, né? Ela não está arcando com as consequências das ações dela no mundo real, né? Mas quando ela sai dali, ela tá em contato com o mundo, né? Então a transcendência é justamente quando você, em algum momento da aprendizagem, você procura transferir o que está sendo aprendido ali para a vida, para o mundo. Como é que você poderia aplicar isso em outra situação? Então, no Forsen, frequentemente você está ensinando uma habilidade cognitiva ou uma estratégia, e aí tem um momento que você, já mais ou menos no final da aplicação, você faz esse exercício. Como é que isso se aplica em outras situações? Então você traz exemplos, conversa com o aprendiz, o mediado, e procura, né, fazer esse exercício de ver como são as aplicações possíveis daquilo, né? E é muito curioso, porque no início as pessoas não conseguem ter criatividade para dar exemplo nenhum, nem pensar em aplicação nenhuma. Mas em algumas sessões, assim, depois o sujeito está mais criativo que você para dar exemplos, né, para falar em aplicações. Isso é uma das partes mais gratificantes, assim. Então, para haver aprendizagem, tem que haver esses 3 aspectos, né? Então, você está fazendo essa mediação enquanto aplica os instrumentos, né?